Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aprender um pouquinho hoje sobre sílaba tônica, tá? Bom, para isso eu trouxe para vocês um texto, um poema do César Obeide, tá bom? Que tem como título Que Exista Eu Duvido. Vamos lá para a leitura. Juro que eu nunca vi um cachorro relinchando, um leão comendo alface, dizendo que está gostando, jacaré mostrando a língua, chimpanzé feliz nadando. Um morcego lá nas nuvens, peixe dando piscadela, bicho alegre numa jaula ou preguiça tagarela. Juro que também não vi pena em corpo de gazela. Bom, pessoal, esse poema que eu trouxe para vocês, ele está retratando um pouquinho sobre coisas que normalmente nós não encontramos nos animais, né? Por exemplo, quem já viu um cachorro relinchando? Quem relincha? Normalmente são os cavalos, né? Cachorro, eles latem. Leão comendo alface? Nós vimos que os leões são animais carnívoros, então eles não comem alface, comem carne, né? Jacaré mostrando a língua. Nós não conhecemos o jacaré que mostra a língua também, e muito menos um chimpanzé nadando, porque chimpanzé não nada. Bom, pessoal, eu trouxe esse texto para nós conhecermos um pouquinho algumas palavras que nós vamos relacionar com a sílaba tônica. Vamos lá então, olha só. Bom, separei duas palavras, jacaré e morcego. Observem o som quando eu pronuncio cada uma dessas palavras. Jacaré. Ó, de novo, jacaré. O ré, ele é a minha sílaba tônica. Por quê? Porque essa sílaba, quando eu pronuncio, o som que eu emito, ele sai com mais intensidade, mais forte. Vamos olhar agora aqui, ó, separando em sílabas. Jacaré. Nós temos aqui uma palavra trissílaba, porque tem uma, duas, três sílabas. Neste caso, a última sílaba aqui, o ré, é mais forte. Então, eu falo que ele é a minha sílaba tônica. Agora, vamos para a palavra morcego. Vejam só. Morcego. Então, quando eu pronuncio a palavra morcego, o C tem mais intensidade. Então, ele é a minha sílaba tônica. Separando essa palavra em sílabas, eu tenho morcego. Então, a minha penúltima sílaba, o C, ela é a mais forte. Essa palavra também é trissílaba, porque ela tem uma, duas, três sílabas. Olha só, da direita para a esquerda, eu conto as minhas sílabas. Então, aqui no jacaré, ó, o ré é a última, o K é a penúltima e o já é a antepenúltima. A mesma coisa aqui no morcego. O go é a minha última sílaba, o C é a penúltima sílaba e o mor é a minha antepenúltima sílaba, tá bom? Vamos lá, então, para uma explicaçãozinha. As sílabas tônicas, nós podemos classificar de três formas, tá? Então, nós chamamos de sílaba tônica a sílaba que ela é pronunciada com mais força, com mais intensidade. E nós classificamos de três maneiras. Nós classificamos em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. O que isso significa, professora? As palavras em que a sílaba tônica ou a sílaba mais forte, ela está na última sílaba, como a palavra jacaré, que é a última sílaba aqui, ó, eu chamo ela de oxítona, que é quando a sílaba tônica é a última. Paroxítona, quando a sílaba tônica é a
penúltima. Como exemplo, a palavra morcego, ela é a penúltima. E proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Por exemplo, a palavra médico. Olha só, médico. A sílaba mais forte é o mé. Então, ó, o co é a última, o di é a penúltima e o mé é a antepenúltima. Então, neste caso, eu chamo de proparoxítona. Uma dica, pessoal. As palavras que têm acento agudo, ou acento, ou o tio, tá? Elas são bem mais fáceis de serem classificadas. Por exemplo, olha aqui, o jacaré. De cara, eu já sei que a sílaba tônica é aquela que tem o acento agudo. Leão, ó, leão. O ão sai mais forte. Então, de cara, eu sei que no caso que tem o tio aqui, ela é a sílaba mais forte. Médico e fábrica é a mesma coisa. Tem acento agudo, ela é a sílaba mais forte. Então, para relembrar, oxítona é a última sílaba mais forte, paroxítona é a penúltima e proparoxítona é a antepenúltima. Bom, separei um outro texto, vamos ler? Guri. Os índios davam o nome de guri ao filhote de um peixe chamado bagre. Portanto, para eles, um bagre novinho era um guri. Como suas crianças também eram filhotes, os índios passaram a chamá-las carinhosamente de guris. Essa palavra entrou na nossa língua e é usada até hoje como sinônimo de garoto, menino, criança. O feminino de guri é guria. Bom, pessoal, esse é um texto do Douglas Tufano. Olha só, primeiro que a gente já aprendeu uma coisa bacana aqui agora, que a palavra guri, ela é uma palavra indígena, tá? E que, na verdade, foi utilizada pelos indígenas para chamar o filhote de um peixe. E depois disso, como eles perceberam que os seus filhos também eram filhotes, passaram a ser chamados também de guris, tá? E as meninas de gurias. E até hoje, esse termo ele é utilizado na nossa língua portuguesa, tá bom? Só que se a gente olhar agora as palavras desse texto, será que nós conseguimos identificar quais são oxítonas, quais são paroxítonas e quais são proparoxítonas? Por exemplo, vamos pegar aqui a palavra língua. Olha aqui embaixo. Língua. De novo. Língua. O som mais forte foi da sílaba lim. Outra coisa, a sílaba lim tem acento agudo. Então, essa sílaba, ela é a mais forte. Então, essa palavra aqui, ó, ela é uma dissílaba, porque tem duas sílabas. Língua. Gua é a última e lim é a penúltima. E neste caso, penúltima sílaba mais forte, chamada de paroxítona. Bom, vamos lá então ver outras palavras desse mesmo texto para a gente classificar elas quanto à sílaba tônica. Olha só. Também. Retirei do texto. Também. Separei ela aqui, ó. Também é uma dissílaba. Tem duas sílabas. Tem um acento agudo no bem. E na hora que eu pronuncio, também. O bem sai com mais força. Então, neste caso, a sílaba tônica é o bem, que está na última. Então, ela é oxítona. Outra palavra, índios. Olha só, índios. O in sai com mais força. E na hora que eu separo essa palavra, eu tenho uma dissílaba, tá? Porque tem duas sílabas. Dios é a última e in é a penúltima. E o in é a sílaba tônica. Então, ela é uma
paroxítona, porque ela é a penúltima sílaba mais forte. Agora vejam só a palavra sinônimo. Sinônimo. O no sai com mais intensidade e nele nós temos também um acento, o acento circunflexo. E na hora que nós separamos essa palavra, nós temos uma palavra polissílaba, porque ela tem 4 sílabas. Sinônimo. Ó, o mo é a última, o ni é a penúltima e o no é a antepenúltima. Então, neste caso, ela é uma proparoxítona. Agora é com vocês, pessoal. No caderno de vocês, vocês irão fazer uma tabela igual essa daqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5 colunas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Na primeira coluna, vocês irão escrever 6 palavras, tá? Da escolha de vocês, de coisas, de objetos que tem na casa de vocês. Só escolher, tá? Escrever cada palavra em uma linha. Depois disso, vocês deverão separar essa palavra em sílabas, colocando cada uma no espaço, ó. A antepenúltima, a penúltima e a última sílaba. Separar ela bonitinho. E por último, classificar, tá? Classificar como? Classificar se ela é oxítona, se ela é paroxítona ou se ela é proparoxítona. Então, para isso, vocês fazem a pronúncia dessa palavra em voz alta, percebam qual que é a sílaba que saiu com mais intensidade. Pode pedir ajuda para os pais, para os irmãos, pedir que eles pronunciem a palavra para que vocês possam ouvir e perceber qual que é a sílaba mais forte. Uma dica: pronuncie essa palavra devagar, pausadamente, como se estivesse separando ela em sílaba, porque aí fica mais fácil para você identificar se ela qual que é a sílaba mais forte. Outra dica para vocês não esquecerem: as palavras que têm acento, a sílaba que tem acento, normalmente é a sílaba mais forte, tá bom? Finalizando, envie lá no grupo do WhatsApp para a gente poder fazer a correção, tá bom, pessoal? É isso aí.